Então, muito bom dia a todas e a todos. Um cumprimento muito especial para a mesa, para o autor do livro, Marte Sinura, também para o Dr. Samuel, que vai apresentar a obra, Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Carregosa, terra do nosso autor. Um cumprimento também para si, para a comunicação social aqui presente e para todos vós, alguns amigos que já não via também há algum tempo. Sejam bem-vindos à Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, esse nosso grande escritor que pelo mundo fora levou e leva o nome de Oliveira das Meias, e agradecer em primeiro lugar ao autor o convite que me fez e o livro que me fez chegar, já autografado, Tricidades de Deus. Queria-vos dizer também que é sempre um grande prazer que esta biblioteca recebe escritores, novos escritores, pessoas que querem partilhar connosco, com os oliveirenses, com a comunidade, aquilo que nos vai na alma, seja um livro como este, seja um livro de poesia, seja qualquer que seja a sua veia artística, nós acolhemos aqui na biblioteca com muito gosto e, portanto, agradeço mais uma vez ao autor, ao nosso amigo, que se disponibilizou para vir aqui até nós num sábado de outono, e agradecer-vos também a vossa presença por estarem aqui. Nós sabemos que muitas vezes são eventos que não são eventos para grandes massas, mas são eventos muito importantes. A apresentação de um livro é algo que eu considero muito importante, porque um livro escrito desta forma, ainda em papel, apesar de estarmos muito na era da tecnologia e do digital, consideramos que, de facto, a escrita de um livro e a sua edição em papel é algo que nos devemos orgulhar bastante. Eu confesso que não tive ainda a oportunidade de ler o livro em profundidade, mas já percebi por alguns excertos que fui lendo, já me percebi de que é que trata. Prometo que vou ler com atenção nos próximos tempos e dizer-vos também para terminar que quando nós lançamos um livro, como é o caso, nós estamos no fundo simbolicamente a acrescentar cultura à cultura que já temos. E estamos, muitas vezes, a dar a nossa opinião ou a contribuir, seja através de um romance, seja através de um conto, para que quem nos rodeia, quem vá ler o livro, possa sair um pouco mais enriquecido. E como eu já disse aqui também uma outra vez, independentemente do livro que seja um livro com 50 páginas ou com 1000 páginas, seja um livro que nos interesse mais ou menos, há sempre uma página, há sempre uma frase que nos pode fazer pensar na nossa vida, que nos pode interpelar, que nos pode fazer refletir um pouco mais profundamente sobre qualquer área, qualquer sentimento que possamos ter. E, portanto, resumindo e concluindo, dizer que é bom que nós possamos partilhar através de um livro os nossos dotes de escrita, chamamos-lhe assim, e, portanto, nesse sentido, um agradecimento por esta partilha, porque a partir de agora o livro já não é só do autor, é de todos nós, é da comunidade, e, portanto, a comunidade agradece
esta, no fundo, dádiva que é entregue a todos nós. Obrigado. E agora passo a palavra ao Dr. Samuel, que vai fazer uma apresentação, ele sim, uma apresentação mais cuidada deste belíssimo livro. Obrigado. Sr. Vereador da Cultura, Dr. Rui Cruz Cabral, caro amigo e autor, minhas senhoras e meus senhores. Primeiro, queria saudar os ribeirenses, este grupo de amigos, hoje estamos mesmo entre amigos, somos poucos, mas seremos os melhores, possivelmente. Pelo menos os mais afoitos, que nos levantamos de manhã, no sábado, para a apresentação deste livro, e por homenagem e estima pelo autor. Para nós, certamente, que somos um grupo que conhecemos já a obra realizada pelo Dr. Emílio Aguiar, cujo pseudónimo é Martes Inouda. Eu gosto mais de o conhecer como conterrâneo e com o nome Emílio Aguiar, uma família conhecida, já volumosa, da nossa terra como Cargosa. O Emílio, o caro Dr. Emílio, é já de veras conhecido na nossa zona, na nossa região, por obras primeiro de poesia que publicou. Eu lembraria sinfonias e depois obras também de cariz histórico, romances históricos em prosa. E lembraria, como cúpula da sua atividade literária, o prémio que conseguiu com Viagens ao Fim do Império, no prémio literário João da Silva Correia. Então, mal a voz, não sei se... O Emílio, caro Emílio conterrâneo, é natural de Cargosa, como todos sabem, certamente, nasceu em 1945, creio, que é a data certa, 19 de setembro, e seguiu a vida militar. Quando eu segui a vida académica, ele seguiu a vida militar. Chegou a ser tenente-coronel no Exército, se não me engano. Literariamente, academicamente, licenciou-se em Sociologia. Ora bem, e é precisamente nesses setores que se localiza a maior parte do lastro da sua obra, não só poética como em prosa. Vemos que na obra, sobretudo esta que nos traz aqui hoje, Aticidades, há muito do fundo histórico. E esse fundo histórico, quando lemos a obra, reparamos que tem muitos dos elementos daquele período após a morte de Dom Fernando, em que Portugal esteve na iminência de ser subjugado por Castelo.
Sabemos que após a morte de Dom Fernando se pôs o problema da sucessão. Dona Beatriz, que era a única filha de Dom Fernando, estava casada com Dom João I de Castela. Logo, se apresentou, após a morte de Dom Fernando, ficou Dona Leonor de Telas, que governava esse interregno com o Conde Andeiro, fidalgo valido dela, que não tinha a simpatia do povo, nenhum nem outro, e, portanto, os fidalgos promoveram uma conjura para o retirar do trono. É aí que surge o mestre Davis, que nós conhecemos, Dom João, o filho bastardo de Dom Pedro, e que o povo, os fidalgos, elegem como defensor do reino e o colocam como o defensor da pátria e é encarregado ele de pôr fora do governo do Conde Andeiro. Sobe ao paço e mata o Conde Andeiro. Isso leva a que Dona Leonor de Telas imediatamente recorra, chame em seu auxílio Dom João I de Castela, que é o marido, é seu genro, é o marido de Dona Beatriz. A partir daqui põe-se realmente o problema, o confronto entre a pretensão de Dom João de Castela e o brilho, o patriotismo de alguns fidalgos. Surgem as guerras que nós chamamos de independência. Portugal é invadido no Alentejo, trava-se a Batalha dos Atoeiros, em que surge já o primeiro português com garra de herói, patriota, voltado aos valores que dominavam nessa ocasião, pela pátria e pela fé, por Deus, pela Virgem, que é Nuno Álvares Pereira, um pequeno exército português que vence o grande exército castelhano. Surgem outras lutas, depois da Batalha de Alves do Barrota, é 14 de agosto de 1885, e aí um exército castelhano que se julga, considera de ser 32 mil, contra um exército português de uns 6 mil a 7 mil soldados. A garra, o patriotismo, a palavra de Nuno Álvares Pereira com Dom João I, o mestre Davis, conseguem dominar, vencer em Alves do Barrota o exército castelhano. O Castela, o rei de Castela, Dom João I, que representava ali a pretensão da mulher, Dona Beatriz, foge de batalha e ficam mulheres castelhanas mortos em batalha. Nuno Álvares Pereira, comandante do exército português, passa com um grupo de portugueses à oposição, à afronta. Agora, por Badajoz, invade Castela e, mais uma vez, vence os castelhanos agora na Batalha de Valverde. Esta, uma parte
da luta pela independência, em que o mestre David, Dom João I, Nuno Alves Pereira, são os baluartes, são os heróis desta luta pela independência. Esta luta para dominar Portugal, dominar a pátria, não ser vencida nem humilhada pela pretensão. Entretanto, realizam-se as cortes de Coimbra, 1385, e os portugueses elegem Dom João Mestre Davis, primeiro rei de Portugal. É o primeiro rei da primeira dinastia. Surge ainda um período de guerrilha inimizade com o castelo, mas acaba por, em 1397, as datas convém não errar, convém sempre ver as datas, é feita o Tratado de Paz. Surge então um reinado em que o mestre Davis reúne muitas vezes com o povo à procura de conjugar os interesses do povo, o interesse da pátria, com a administração real. É a partir daqui que nós temos então um período de certa tranquilidade, de certa calmia. É nesta data, por volta de 1402, portanto, no tempo deste Dom João I, neste período da glória dos portugueses, todas as pretensões de Castelo, que se localiza a intriga, a história deste romance histórico. Eu lembrei estes factos da história pelo seguinte, é que o romance histórico, como este e como outros, tem sempre na sua base, tem um rastro da história, o tempo, os heróis, os factos importantes à volta dos quais roda a intriga, a história propriamente dita, que é fruto da imaginação do autor, mas tem o seu fundo histórico, esse fundo histórico que nos é, novamente, quando lemos o romance, é recordado. E, portanto, é necessário, não é um mero capricho falar em história aqui, é necessário porque vão surgir, no decurso desta intriga, vão surgir muitas destas figuras. Figuras históricas, acontecimentos históricos. Como diz, e esse conhecimento da história é importante, como diz o Guilherme Renoeira Martins, na apresentação deste mesmo livro. Diz que o conhecimento da história, o rigor crítico do seu estudo e da sua investigação, a sua aprendizagem, bem como a valorização dos acontecimentos, constituem elementos de combate à indiferença e à ignorância. E no presente livro é a lição do passado que está viva, longe dos mitos encarados como panaceias e de todas as simplificações da lembrança. Importa compreender ativamente quem somos, o que caracteriza a nossa cultura,
com diálogo, diversidade e complexidade. É realmente essa a história, a grande lição que nós tiramos ao ler este romance. E temos também a vantagem de recordarmos estes grandes factos, estes grandes heróis que nos vão aparecer no decorrer da intriga que o autor da história que o autor criou. Praticamente, e porque realmente também temos de deixar que os nossos leitores, os nossos amigos, leiam a obra, e o que interessa praticamente é ler a obra. Nós vamos verificar que efetivamente se recorda muito dos factos. Recorda-se o grande cronista da época, que serviu de base para muitos dos acontecimentos do enlace que se faz na obra, que é o Fernão Lopes, o grande cronista, o grande historiador. Vai muitas vezes ser recordado Nuno Álvares Pereira, o herói patriótico, defensor da pátria. Vai ser recordado também algum facto, por vezes que nós conhecemos da história através de Fernão Lopes, aquele bispo de Coimbra, de Lisboa, isto localiza-se em Lisboa, Dom Manuel, que é o nome de Dom Manuel mesmo, que não deixa ruir que se toquem os sinos quando da revolução do povo que apoia, vem cercar o paço quando o mestre Davis está a matar o conde-aldeiro, está a matar realmente o defensor da causa de Castela. O povo reúne-se, anda pelas ruas o pajem do mestre Davis, transmitindo uma notícia, que é engraçada essa notícia, uma notícia de que matam o mestre Davis. A notícia é o contrário. Aliás, as notícias da guerra, cuidado, porque elas nem sempre são verdadeiras, transmite-se aquela verdade que interessa ao contendor, digamos assim. Nós estamos em tempo de guerra, sabemos muito bem disso. Vemos isso todos os dias na televisão. E não é nada disso. É um meio para concitar a opinião pública para se reunir à casa do mestre Davis. E a notícia é tão contagiante que o mestre Davis, vendo às portas do paço gente que já quer incendiar o paço porque estão a matar o mestre Davis, como pensa, ele tem de surgir às janelas dizendo: não, calma, eu estou vivo. Este é um facto. O outro facto é que o bispo, que não entra, não se deixa levar por este contágio do povo e que se nega a deixar tocar os sinos da Sé, comungar com esta onda do patriotismo do povo, é atirado para a rua e o seu cadáver é devorado pelos cães e morre na maior desgraça e abandono na rua. O bispo.
há heroicidade e há também o que costuma haver na guerra, também os que não aderiram são vítimas, são castigados. Ora, este ambiente, estas figuras vão aparecer na trama do romance, porque é um romance histórico. O romance histórico tem a parte ambiente, a parte geográfica, muitas vezes a alusão a figuras, por contar de factos daquela época, está apoiado no tempo, na geografia, nas figuras que dominaram aquela história, aquele tempo histórico. É por isso que o romance histórico é também uma forma de se contar história, de se rever factos da história. E este rever os factos do período histórico que nós estivemos há bocadinho a contar. Qual é a intriga? Qual é aquilo que depois faz a ligação? São as figuras criadas, conjugadas pelo autor. Eu direi, muito brevemente, que o livro, a história, passa-se, portanto, nesse tempo histórico, do reinado de João I, no período que o autor localizou em 1402, e de que nos apresenta um belíssimo, muito histórico, muito bem fundamentado, quanto trabalho será dado ao autor, da geografia, da situação geográfica e populacional de Lisboa, que nós temos na página logo a seguir à página 18. A moraria, a judiaria, a Lisboa de 1402. Aqui há 3 comunidades. A comunidade cristã, os cristãos, depois que dominam, é o reinado de João I, dominam os cristãos, são a parte administrativa, a parte cultural, o clero, a nobreza cristã, e o reino. E há outra comunidade, que é a judaica, os judeus. Outra são os mouros. Embora sejam 3 comunidades, conseguem viver em determinada harmonia. Convivem, têm os seus problemas, que são anotados com muito rigor pelo caro doutor, apontava a sua religião neste volume, as suas atividades principais e o tempo, o lugar, o seu culto, a sua religião cristã, os judeus, judaísmo e os mouros.
Allah e o seu profeta. Convivem com os seus problemas, suas vicissitudes, mas vão convivendo. Neste ambiente há então os personagens que são criação do autor, do historiador. Quem? Uma figura surge no meio de tudo isso. Há um crime. Há uma figura que foi assassinada. Pedro Paes. Quem é este Pedro Paes? Uma figura que o autor congemina que teria sido um marcheiro na batalha de Aljubarrota. Já está, porque eu falei de Aljubarrota. Considerado, portanto, esses que venceram Aljubarrota os santos heróis. Uma figura que é querida, naturalmente, no passo, por ter intervenção nessa batalha decisiva da nossa independência. A propósito disso, há um médico, David Carvalho, que é considerado pelo povo que corre, há a fama de que terá sido ele o assassino. É um médico, na ocasião denomina-se físicos, é um físico David. Esse físico David é filho de uma cristã, a mãe, e o pai é judeu. É uma figura que tem a simpatia, que consegue conviver com a comunidade cristã e com a comunidade judaica. Do lado é filho de uma cristã, é de um judeu. E também convive com a comunidade maometana, com os mouros. É médico, tem a sua clientela de doentes, tem hospitais dos cristãos, hospitais dos mouros, hospitais dos judeus, em que ele assiste, em que ele é médico com um outro amigo que faz com ele parelha. Não vai nem interessa. Vai, durante determinado tempo, ser perseguido por essa ideia, essa fama de que será o assassino. Tem um processo, tem um doutor que trata desse problema, mas não resulta facilmente, no tempo breve, a descoberta do assassino. E a imagem de que ele é assassino perturba-o, caracteriza a atividade dele, faz com que haja uma animosidade entre estas três sociedades e entre os próprios médicos, os colegas. No entretanto, ele é figura querida, consegue que a animosidade com ele seja vencida pela boa imagem, pelo humanismo, pela dedicação que ele tem aos doentes. E entre esses doentes surge uma dama, a Constança,
Constança que tem um pai tirano e uma madrasta que não a deixa pôr pé em folha viva e que o pai é daqueles tiranos que impõem o casamento. Mas haja noivos para o casamento. Porém, não sabem que surgiu no íntimo dessa Constança uma devoção, um carinho pelo médico. E mesmo sendo médico, tendo essa fama de possível assassino, ela tem uma devoção íntima por ele. É ela que acredita que ele não será um assassino. Ela e a tia do médico, Adelaide. Adelaide, que sempre o protege, sempre acredita que ele é inocente. E vai decorrendo a vida do médico entre a dedicação aos doentes e entre o suportar no seu íntimo a dor, o vexame de ser considerado o assassino. Vai-se escondendo aqui e além quando sente que está a ser perseguido. Até que surge um tempo em que a paciência dele, o aproximar-se a sentença, o descobrimento do assassino, ele foge, deixa de passar a esconder-se pelo casa dos amigos, pelo convento, porque tem um tio no convento, e decide ir para a Inglaterra, através dos amigos ingleses que conhece. Chama Constança nessa altura, se ela quer ir com ele. E é nessa ocasião que se revela a grande estima, o amor escondido, oculto entre Constança e ele. E Constança aceita muitíssimo bem ir com ele. Consegue esconder a sua fuga ao pai e à madrasta, foge, eles têm-na presa, mas ela consegue sair para a rua através de descer por uns lençóis. E juntam-se então em Lisboa, no Tejo, prontos para ir para a Inglaterra. Surge povo quando eles estão para embarcar. E é nessa altura que David, o físico, entende, vê tanta gente, será a ocasião de justiça o levar preso. Pensa que é realmente o termo do salvadário e da justiça. Escondem-se na proa, os próprios ingleses não conseguem encontrá-los tão escondidos porque, entretanto, os ingleses sabem pelo povo que está ali, uma grande multidão, entre ela a multidão está a Dona Adelaide, a tia querida, está o fraco, tio também do médico, os amigos que o esconderam durante esse tempo em que andou foragido, e é comunicado
Só depois de muita insistência é que o comando do barco consegue trazê-los para a nau e contar-lhes a verdade, que afinal o povo que está ali não é para prender. Foi descoberto que o assassino do assassino é Lobo Fernandes. Está, portanto, inibado desse crime David e reina a felicidade entre aquele casal. Constança e David estão felizes. Depois de todo este problema, depois deste esconderijo, depois deste sofrimento perante a possibilidade iminente para eles que vão ser presos, está descoberta a verdade. O casal está feliz. A dona Adelaide, o tio, o frade que comandava o convento, todos vêm saudá-los e é levado o casal para a tia Adelaide para festejarem o seu amor, um grande banquete e resolverem o próximo casamento. E assim termina o romance com o casamento próximo do casal feliz. E é nesta altura que o autor do livro faz, através do protagonista David, faz uma consideração muito legítima. Aliás, já vem fazendo essa consideração. Como é que, sendo Deus um ser infinito, bom, só ver para ser Deus, para ser perfeito, para ter todas as qualidades, só deve haver um Deus. Mas há ali 3 comunidades, cada uma com o seu Deus. Como é possível que as religiões tenham deuses diferentes e passem muitas vezes, em nome da sua religião, a guerrearem-se? A religião deve ser para se unir, para fazer paz, para respeitar um Deus único. Mas muitas vezes é o contrário. Através da divindade que é espírito e que os leva a unir, reiam-se. Só é aqui que fica o romance, com essa consideração belíssima que faz o Dr. Emílio, através do personagem David. É o mais admirável de tudo, comenta, a propósito de agora o casal estar feliz e ir abençoar o seu amor através do casamento. É o mais admirável de tudo, continua David. Era ver ali reunidos à sua volta os seus amigos a conversar pacificamente. Os seus amigos, cristãos, judeus, maometanos, as 3 comunidades, os amigos que tinha o David, o médico, entre essas 3 comunidades. É admirável ver-nos ali reunidos, os amigos. E entre eles, ele sublinha esses amigos. Há
cristãos, muçulmanos e judeus, provindos de nações que cresceram habituadas a odiarem-se. Nota-se todo o romance e nota-se na convivência destas três comunidades na história portuguesa e nota-se noutros países, que cresceram habituados a odiarem-se, fechados sobre si mesmos, quais ilhas de humanidade, tão inconciliáveis que tiveram de se muralhar, de se rodear de muralhas. Para si, aquela convivência amistosa, a reunião agora de todos aqueles amigos das três comunidades, seria até há poucas horas inconcebível. E o seu grande receio é que a alegria partilhada por todo aquele povo de Deus fosse apenas ocasional e que dali a pouco aquelas três nações se fechassem de novo sobre si, rejeitando-se encarniçadamente umas às outras, recuperando velhos ódios e voltassem a ficar só de si mesmas intimas. E a pergunta: qual será o segredo de estarem ali todos a conversarem e conciliados? Claro que nós damos a resposta: é o amor. Foi o amor que uniu Constança e Davi, foi esse amor que agora as três nações admiraram aquele amor e, ao reconhecerem a inocência de Davi, vieram felicitá-los, vieram unir-se à sua volta. Portanto, só o amor, é a conclusão que nós tiramos, é que pode unir os povos e as nações. Já que a religião, muitas vezes, como estamos a ver, serve ainda para fomentar o irreconciliável. Que é tudo. Obrigado, Dr. Samuel. De facto, o Dr. Samuel faz aqui uma apresentação, diria quase que perfeita, porque é com princípio, meio e fim, fazendo um enquadramento, colocando-nos perante dados históricos para depois percebermos o fio da história deste romance, e pelas últimas palavras traz-nos até ao presente e à dificuldade que de facto as nações e os seus povos têm em abandonar as suas diferenças e, através do amor, pensarem num bem mais alto, que é o bem-estar das pessoas, a felicidade das pessoas, e não a geopolítica dos territórios, no fundo. E, portanto, obrigado, Dr. Samuel, por esta apresentação tão profunda e bonita que fez, e passo agora então ao Dr. Emílio para que o autor nos possa também presentear com as suas palavras. Força. Muito obrigado, Dr. Samuel. Como obrigado ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias, Dr. Joaquim Jorge, bem como o seu vereador da Cultura, Dr. Rui Luzes, e a diretora desta biblioteca, Dra. Ana Boalho, por me terem cedido este espaço para a apresentação deste livro. Obrigado à imprensa regional aqui destacada e a todas as pessoas que se dignaram honrar-me com a sua presença. Eu vou ler esse discurso para não me prolongar a improvisação. Estou a ler com dificuldade, estava a precisar de uns novos óculos.
ainda não terminou. Este trabalho de hoje, que hoje apresento, seja ele modesto, que tem muita investigação. É difícil reconstruir a vida social em Portugal no início do século XV, em que dispomos de tão poucas fontes. Fernão Lopes, que foi um inovador, autor, entre outras, da crónica de Dom João I, teve por limitações do seu ofício seguir à política. E Alexandre Colano, autor de Monge de Cister, fixou-se sobretudo na vida monástica. As próprias plantas que estão inseridas neste livro foram muito trabalhadas, são 3. Tive de recorrer à ajuda de várias pessoas e instituições, desde o Museu da Cidade de Lisboa até ao Centro Geoespacial do Exército. Eu é que as desenhei, mas eu não tenho jeito nenhum para o desenho, e eles lá compuseram. Então, o livro tem muita influência de Civitate Dei, a cidade de Deus, de Santo Agostinho, pela simples razão de uma personagem do romance pertencer à Ordem dos Agostinhos. E gostar de citar o seu patrono, tratava-se de ler todos os dias. O convento dos Agostinhos veio mais tarde a designar-se Convento da Graça, Isto é também uma homenagem a Santo Agostinho, no dizer de muitos, um dos maiores pregadores e exegetas de Cristo, de São Paulo. O enredo deste livro, para além do inesperado humor medieval em que assenta, tenta retratar a vivência de 3 comunidades existentes na cidade por volta de 1402. Atenção, profissional, eu fiz uma lição de História e eu aqui vou falar mais no livro como reconstruir a vida das pessoas como nós vivemos aqui. O romance apresenta as pessoas com os problemas que elas têm no dia a dia: ter de comer, ter de beber, ter de comprar isto e aquilo, o problema que têm com a igreja, com as outras comunidades, tudo. Portanto, a vida do dia a dia. Tenta depois retratar a vivência de 3 comunidades de densidade para nós: a cristã, a muçulmana e a judaica. Trata-se de um período em que Portugal tinha conseguido uma trégua com Castela e o poder de João I se estava a afirmar. Portugal não tinha conseguido o Tratado de Paz. Não é um livro fácil, retrata uma cidade da Idade Média tardia, com uma noção muito diferente da atual. Tem alguns trechos em latim que eu traduzo. É preciso gostar um pouco da história para o ler. Embora uma parte das personagens seja ficcionada, a sua influência tenta captar a realidade. Dom João I, Dom I, o primeiro arcebispo de Lisboa, foi Dom João Eanes, o Abimor, que era Moisés Navarro, que nos chamava Moches Navarro. Essas personagens são reais e os mestrados, os alqueiros e demais personagens tentam reproduzir os costumes da época. Isto foi difícil. Eles tinham uma maneira de viver, não tinham telemóveis, como é que eles comunicavam? O objetivo deste romance é o estudo da conflitualidade religiosa que sirva para fomentar a tolerância e contribua para a paz entre os povos, por aí tão crescidos dela. Mas deixemos este livro profusamente documentado no prefácio e na nota preliminar para fazer aqui 2 agradecimentos. O primeiro é ao Dr. Samuel Bastos Oliveira, que dispensa qualquer apresentação, e que é indubitavelmente o maior historiador da região, para além de ter sido professor, jornalista, presidente da Junta e diversas instituições culturais da Vila de Feijões, como a banda e o rancho, sempre com grande dinamismo e proficiência. Já na década de 60, do século passado, encontrei livros seus
nas bibliotecas aqui da região. E li com muita curiosidade. Chegou a escrever um grande diário, o Comércio do Porto. Atualmente é presidente da direção do Museu Regional do Rio das Neves e diretor da revista deste museu intitulado Terra entre Douro e Voga. Voga um bocadinho. Juro que, apesar dos seus frescos 90 anos, ainda tem mais entusiasmo pelo livro do que eu. É uma honra tê-lo aqui hoje de novo apresentar-me mais um livro, muitas vezes. Outra pessoa que também não posso ignorar é o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, atual administrador da Faculdade da Fundação Gulbenkian, lugar-chave daquela instituição, que já foi presidente do Tribunal de Contas, Ministro da Educação, Ministro da Presidência, Ministro das Finanças, preside ao Conselho de Arte das Artes do Centro Nacional de Cultura e é académico de mérito da Academia Portuguesa de História. Mesmo cheio de trabalho, prontificou-se a apreciar esta obra com muito gosto, para usar as suas próprias palavras. Aqui lhe deixo também um sincero agradecimento. Espero que gostem deste livro, que mostra sempre hoje o nosso passado, sem as censuras habituais da história oficial, por não sair do culturalmente correto. A gente vê agora o que se passa na Federação, ou seja, a história é completamente mudada. Isto é um facto importante. Lisboa, com 3 comunidades regentes por leis e administração próprias, vivendo abarulhadas e em relativa harmonia, só lhes faltava o poder político para se constituir como cidade-estado. Eu fiz este mapa para saber bem onde é que estava a judiaria, não se sabia bem, alguns pessoas já tinham uma referência. Eu precisei melhor por muitas das portas da cidade, a muralha ainda está lá em alguns sítios, o castelo está integral, é quase romano. Próximo do Chiado há um setor da muralha que está num restaurante e está conservado até por vidraças, podemos vê-la como quisermos. É um caso singular, digno de estudo, para ver uma cidade assim. A viver, eles davam-se como o azeite e a água, completamente separados. Não podiam casar, não podiam buscar este bem documentado, não podiam falar, fazer coisas horríveis. Se uma cristã visitasse um muçulmano, ele era condenado à morte. Ele visitou, pronto, um judeu. Havia uma lei própria para isso. Isto aconteceu algumas vezes. O enredo é passado em Lisboa, mas o problema que questiona é universal e integral. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença e estou disponível para qualquer pergunta. Bem, parece que está a terminar esta apresentação. Não sei se então, conforme o Dr. Emílio, se alguém quer questionar o autor sobre alguma questão do livro, alguma pergunta sobre o autor. Não querendo, julgo que ele está disponível também para autografar os livros, aqueles que ainda não estejam autografados. É isso, não é? Estão todos autografados. Já estão todos autografados. Já está o trabalho feito. Foi feito o trabalho que tem. Muito bem.
Bem, não havendo então nenhuma intervenção, não sei se, mas também podemos agora no fim mais formal desta apresentação, podemos falar com o autor também sobre o livro. Desejo-vos um excelente fim de semana, felicidades para todos vós e obrigado por terem vindo.